Cadê o pessoal? Não vai assistir a aula, não? Pois é, né? Pode não Professora, tá, né? essa questão 5.9, Uhum, eu tentei que só ela não conseguia, aí eu queria tirar uma dúvida. uhum, É, nesse caso, essa equação aí é para achar a porcentagem em peso do hidrogênio, né? isso, Só que aí eu teria que jogar naquela outra equação para transformar da porcentagem em peso para massa, né? isso. Ah, acho que Primeiro, deu errado. você vai fazer as concentrações das duas, né? Tanto da parte mais concentrada quanto da parte menos concentrada. Uhum. Depois, você calcula um volume, coloca um volume para uma massa de 100 gramas. Normalmente a gente faz assim, para uma massa de 100 gramas. Aí calcula o volume, aí depois você vai transformar, né? Essa concentração numa concentração em massa, em quilogramas por metro cúbico. Aí depois que você acha isso, aí a gente tem que fazer uma espécie de taxa da variação de concentração do lado menos concentrado com o lado mais concentrado. Fazendo essa variação, aí dá para colocar lá naquelas formulazinhas lá do fluxo, né? Tô ligado. Tá ligado? Pois é, Sua minha aí equação eu, já tem difusão. eu tava achando uns valores muito estranhos, assim, aí eu achei que tava Qual foi os errado e tal. valores que você achou? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, no CH1, eu achei que no caso o O CH1 que eu seu usei aqui mais foi concentrado ou menos? foi o 0,15. 0,15 é o mais concentrado, né? Uhum. Aí deu aqui 5,15 vezes 10 a menos 3. Nossa, a concentração em por cento Pois é. deu realmente pequeno, né? Vezes 10 a menos 3. Deu realmente grande, na verdade, né? Pois é, e por isso que eu fiz, tipo, desse jeito, sabe? Só que aí eu tava Uhum. achando esses valores zoados aqui. Pode mandar esse daí já para a senhora, professora? Boa noite. Boa noite. Pode mandar. Manda essa, eu já vou corrigindo para vocês. Tá. Voltando lá com o João Alberto, né? Que eu tava falando. Isso. João, vamos ver onde foi que tu errou. Tá. Tu passou a temperatura de graus Celsius para Kelvin? Passei. Fica 523, Passou. né? 523, isso. Aí, deixa eu ver os dados aqui Ah, eu que acho que eu deu. sei onde eu errei aqui, professor. Achou? É que eu não usei o 8,31 do R, né? Uhum. Como foi a primeira que eu fui fazer, aí eu usei 8,62 vezes 10 a menos 5, que é aquele outro valor, sabe? Do outro valor. A quantidade É, dos porque. gases? Aham. Ué, onde tu tirou esse número? É porque. Lembra quando a gente tava calculando as lacunas? Hum, Aí a gente usava esse valor de R, né? da quantidade dos gases, não me lembro não, ué. Não. Ah, é porque aqui no Callister ele tem. Pegar aqui o Em, gato. Tu ele pode me tem. dizer qual é a. Calma aí, vou dar uma olhada aqui na página. Me diz aí a página que eu vou acompanhando aqui. E os outros que forem chegando já podem me mandando pelo WhatsApp que eu vou corrigindo. Professora, eu mandei aí pra senhora. Tá, peraí. Página 70.
3 vezes 10 a menos 8. 3,5 vezes 10 a menos 8. Ok. Ok. Muito bem, Atos. Achou aí a página? Achei a página 70. 70 é da Isso. 8ª edição? Acho que é quinta edição. Quinta edição? Pera aí, deixa eu, É. eu acho que eu tô na quinta edição aqui também. Lister. Meu computador tá lento. Setenta, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Setenta, tabulação dos dados de difusão. Aí ali no canto superior direito tem as constantes, tá vendo? Hum, Aí tem ali, ó, constante do gás, 8,31 joule por mol. tá. Esses 8,62 é electrovolt, né? Por átomo. Pois é. Tá. E vocês têm que usar com Joule mol e Kelvin, né? Isso. Certo? Porque o eletrovol, porque aqui a gente está usando a temperatura em Kelvin, o mol, a caloria, no caso, não é o Joule. Tá, é isso. Para igualar, porque a pressão a gente está usando em quilograma por metro cúbico, né? Tudo a gente está jogando como se fosse do SI mesmo. Então É, é o foi isso aí mesmo. 8,61. Tá, entendi. Mas foi só isso? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que sim. Tá bom. Tá, aí conserta isso, já me manda. Beleza. Tá, o Atos mandou, o Vitor mandou. Só tem três aqui na sala, seis. João Alberto, Natália, Atos César. A Natália, tu fez, Natália? Eu fiz, professora, eu já vou enviar, porque eu tô indo pra casa agora. Tá bom.
6,41. Bom, enquanto o pessoal ainda não está fazendo, vou começar aqui a responder que é para a gente ir adiantando, tá? Então, vocês vão ter que ver o seguinte. É como se fosse... Consigo montar, será? Vou ter que puxar outro. Então, esse aí é o exercício 5,9. Tá? Esse 5,9 está na página do Calistê. Deixa eu ver aqui. Difusão. Estou na página 124 do Calistê, da 8ª edição. Ok? Essa aqui é a página do livro. A do arquivo, quem tiver o arquivo, é 148. Essa edição que a senhora falou é qual? 8ª. Beleza, professor. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Desenhando aqui. Tá? Aquela história da placa. Vou dar uma leitura aqui. O ferro alfa quando o ferro alfa é submetido a uma atmosfera de gás hidrogênio, a concentração do hidrogênio no ferro, CH, em porcentagem em peso, é uma função da pressão do hidrogênio, pH2, em megapascal, e da temperatura absoluta T, de acordo com a seguinte expressão. Aí ele dá a expressãozinha. É uma raiz quadrada aí no meio, tá? Além disso, os valores de DO e QD para esse sistema de difusão são de 1,4 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo e 13.400 joules por mol, respectivamente. Aqui é um dos motivos da gente usar o joule por mol lá na constante dos gases lá, tá? Porque a gente já tem aqui um valor dado em joule por mol. Então, a gente vai transformar esse Rzinho também lá em joule por mol e ao invés de usar o eletronvolt por átomo, tá? Considere uma membrana fina de ferro com 1 milímetro de espessura. Então, a gente já sabe que essa espessurazinha da placa tem 1 milímetro, tá? E que esteja a 200 e... Então, essa placa aqui tem 250 graus Celsius. Calcule o fluxo difusional, que é o Dzinho, né? Através da membrana, se a pressão... Aliás, o fluxo é o D, gente? Não, né? É o J. É o J. Fluxo difusional através dessa membrana, se a pressão do hidrogênio em um dos lados da membrana é de 0,15 megapascal e no outro é de 7,5 megapascal. Então, um lado tem mais hidrogênio, o outro lado tem menos hidrogênio, ok? Você pode escolher qualquer um dos dois lados, certo? Então, vamos dizer que esse lado aqui esteja com maior quantidade, o lado esquerdo. 7,5 megapascal. É a pressão de hidrogênio do lado esquerdo. E 0,15 megapascal
é a pressão do lado direito, tá? Tudo bem, né? Tudo Bom, bem, professor. então a gente tem duas pressões. Então a gente vai calcular essa concentração para essas duas pressões aí, ok? Então, primeiro a gente emprega essa equação que é dada aqui na questão e coloca primeiro a concentração de hidrogênio na face com um lado de baixa pressão, por exemplo, e depois faz a com de alta pressão, beleza? A gente faz com as duas pressões. Então, vamos lá. A formulazinha, vou começar com essa de menor pressão aqui. Então, a fórmula diz que a concentração do hidrogênio do lado menor pressão, do lado B, vai ser... Bom, aí para isso eu preciso dos dados lá, né? A fórmula diz que é 1,34 vezes 10 a menos 2 raiz quadrada da pressão do hidrogênio. Então, o lado que tem menor pressão de hidrogênio é esse aqui. Chamei ele de lado B, tá? E o outro eu chamei de lado A. A pressão do lado B é 0,15 megapascal. MPa. Isso. Vou apagar aqui, que não vai dar, óbvio. Então, vou fazer aqui embaixo. Concentração de hidrogênio no lado B. 1,34 vezes 10 a menos 2 raiz quadrada de 0,15 MPa. Vou dar uma olhada aqui no da minha. Tá ok, Natália. A exponencial, né? Aham. Exponencial de... A segunda formulazinha lá, colocou em cima como menos 27,2 kJ por mol. Bom, como a gente vai trabalhar com joule, a gente já faz essa transformação aqui, tirando esse quilo, ok? Quilo é 10 elevado a quanto? 10 elevado à terceira? 10 elevado a terceira. Então, vou multiplicar aqui por 10 elevado à terceira. Ok? Dividido por a constante dos gases, a gente vai usar Joule por mol Kelvin. Então, essa constante é 8,31 Joule por mol Kelvin. E vezes... Aí eu já transformo, já que está em Kelvin, né? Eu já transformo de graus Celsius. A gente estava lá com a temperatura em graus Celsius para Kelvin. Para transformar, basta somar com 273, né? Isso, e o resultado já vai ser dado em Kelvin. Fazendo essa soma dá quanto? 523. 523 kelvins. Bom, e é só fechar o colchete, tá?
Para nossa sorte, a gente pode colocar esses valores direto na calculadora que ele já dá o resultado, né? Vocês fizeram direto? O bom de fazer colocar tudo direto é que não tem arredondamentos, não carrega erro de truncamento nem de arredondamento. Então, se você aprendeu a colocar direitinho na calculadora, ela vai te dar 9,93 vezes 10 elevado a menos 6. Essa porcentagem é em peso, ok? Isso aí é a porcentagem em peso do hidrogênio lá do lado B, do lado que é menos, tem menos hidrogênio, ok? Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o lado A, certo? Vamos fazer lá a concentração do lado A que tem mais pressão, né? Do lado A. Vamos lá, concentração de hidrogênio no lado A é igual. Repete a fórmula. 1,34 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Raiz quadrada da pressão do hidrogênio no lado A, que é 7,5 megapascal. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Mais Tá sim, exponencial. professor. Tá tranquilo, sim. Tá. Aí repete aquela mesma coisinha. A gente já botou lá que é 27,2, né? Estava em quilojoule. Isso. 27,2 vezes 10 ao cubo, né? 10 ao cubo. Joule por mol. Constante dos gases, que é o R, é a mesma. 8,31 joule por mol Kelvin. E multiplica por 523 Kelvin. Colocando na calculadora, a concentração lá do lado A vai dar 7,2 vezes 10 a menos 5, porcentagem em peso. Se quiser colocar do hidrogênio, coloca, mas a gente já sabe que está trabalhando aqui com hidrogênio, né? Certo? Quem é mais que está na aula aqui? Vamos lá, Andressa. Já me mandaram? Não era gravada? Arthur, eu estou gravando a aula, tá? Mas eu queria a participação de vocês. Na última aula, o pessoal não respondeu, então eu pedi para vocês participarem nessa aula, ok? Eu estou gravando a aula, mas eu quero a participação, tá? Principalmente porque tem muitas questõezinhas aqui que vocês têm que tirar dúvida. Tipo, unidade de medida, ok? Vitor, tu já me mandou? Tá, professora, pode deixar. Vou participar mais agora. Já mandei, professora. Tá. Então, tem umas coisinhas aqui que a gente precisa caminhar junto, né? Tem que fazer junto, ok? Ok. Tá bom, professora. Aí por isso que eu dei lá os exercícios logo para a gente terminar eles hoje. Beleza. Vamos terminar essa parada, professora. Tá. Então tá. Aí, para a gente entrar. Deixa eu pegar aqui. É porque eu tô lendo aqui o que o pessoal tá mandando.
do Vitor, do Atos, da Natália. Até agora acho que 3 pessoas só me mandaram, hein? Bom, aí eu acho que eu já fiz com vocês um exercício, acho que é o exercício da aula passada, depois que a gente tinha as concentrações em peso, a gente tinha que passar essas concentrações para quilograma por metro cúbico, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, pode usar um volume fixo, um volume de ferro fixo, porque se a gente souber numa determinada quantidade, a gente pode saber dentro daquele volume ali quanto de hidrogênio tem naquele volume pré-estabelecido, tá? Aí a literatura, o pessoal geralmente faz com um volume fixo de 100 gramas, tá? Mas você pode colocar qualquer volume. Acontece que daqui para frente tudo isso vai ser em relação ao volume que você colocar. Se tu colocar 1 grama, tu tem que saber que aquele valor que você vai calcular vai ser para 1 grama de ferro, ok? 10 gramas, 100 gramas, você sabe que tudo que vocês colocarem vai ser referente ao volume, a massa que vocês escolheram trabalhar, ok? Tá. Então, a gente tem hidrogênio e cada face, voltando aqui, a gente tem hidrogênio em cada face dessa lâmina de ferro, tá? Tem hidrogênio de um lado, que tem mais hidrogênio, tem hidrogênio do outro lado, que tem menos hidrogênio, ok? Na face B, que é ao lado que tem menos hidrogênio, a gente calculou a porcentagem aqui. Deu 9,93 vezes 10 a 6 porcentagem em peso, tá? Na face A, a gente também calculou. Deu 7,87, foi isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. 7,02 vezes 10 a menos 5 porcentagem em peso de hidrogênio, ok? Bom, agora a gente precisa calcular o volume, tá? Tanto para a fase A quanto para a fase B. Então, vamos calcular esse volume para um valor de massa específico. Você pode escolher qualquer um valor de massa, eu vou escolher 100 gramas, tá? Então, a gente pode calcular aqui. Aproveitar que eu estou aqui do lado B. Então, o volume B vai ser uma massa de 100 gramas dividido por a densidade, né? A densidade do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico, ok? E aí a gente vai ter o volume em centímetro cúbico, porque grama vai se anular com grama, tá? Então, o volume aqui vai dar 12,7 centímetros cúbicos, tá? Então, o volume de 100 gramas de ferro é 12,7 centímetros cúbicos. Se a gente for transformar o centímetro cúbico lá no SI, vai dar... Vocês sabem fazer essa transformaçãozinha? Vou fazer ela aqui bem rapidinho. Eu uso sempre uma tabela. Metro, decímetro, centímetro, tá? Como é cúbico, a gente tem que lembrar que cada uma dessas tabelinhas vai estar dividida em 3 partes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada casinha dessa está dividida em 3 partes. 1, 2, 3, ok? Certo. E aí a gente vai colocar lá os 12,7 centímetros, tá? A última casa aqui é 2. Passou dessa vírgula, decimal, já fica fora da casinha. Então, esse daqui é 12,7. A gente vai tirar a vírgula dessa casa e colocar na primeira casinha lá do metro, ok?
E aí completa Sim. todo mundo com zero. Zero, 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 zero. Tá? Completou com zero, então tem as 3 casas aqui, mais uma lá do metro. Agora que eu parti, ao invés de metro, é cubo. Ok? Então vamos contar. Vou tirar a vírgula aqui e vou contar para lá, tá? O resultado vai ser em metro cúbico. Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu parar aqui, vai ter 1,27 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. 1,27 vezes 10 a menos 5, porque eu caminhei 5 casas nesse sentido aqui, tá? Top, professora. Metro cúbico, ok? A gente tem que passar para metro cúbico esse volume, porque tudo que a gente botou aqui já foi como se estivesse na SI, né? Então, vamos passar para metro cúbico. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar esse valor de volume para pegar as concentrações. Ai, droga! Ah, não, já deu certo. Então, vamos lá. Bom, as porcentagens eu já tenho. Do lado mais tem mais hidrogênio. Do lado que tem menos hidrogênio. E agora eu tenho o volume em metro cúbico, tá? Então, agora vamos calcular essas concentrações. Peraí. Tá aqui. Deixa eu ver se mais alguém me mandou. Eu estou esperando. Tá. Bom, então a gente já deu um tempo. O pessoal que não mandou, ele não está ganhando ponto, não, viu? Vocês querem mais um tempo para me mandar? Até agora quem me mandou foi Natália. Já é para mandar tudo logo? Ó, pode mandar só essa primeira aí. Natália, Vitor, Atos. Só, né? Vitor, já foi. Eu tô fazendo aqui, mas já era para vocês terem feito, entendeu? Vocês querem mais um tempo para terminar? A galera deve estar fazendo aí, professora, que não estão respondendo. Ou então estão dormindo. Tem isso também. Não duvido de nada com esse negócio de aula online. A senhora não está gostando, não, professora, do método? Olha, se a gente tivesse em outro país, talvez eu gostaria. Mas aqui tem muito. Realmente. Não, mas não sei. É tipo tarefa. Tarefa eu passo, a gente vê que tem gente que copiou, porque tem umas coisas que não fazem sentido. Copiou e ainda copiou mal copiado. Ai. Mas enfim. O brasileiro tem muito esse negócio do jeitinho brasileiro, que acaba dando para ele depois. A prédio caindo, uma coisa.
Essa do prédio caindo aí é pesada, hein, professor? Eu sentia indireto. É verdade. Mas eu não sou mulher de falar de indiretas, eu falo diretamente. Dá logo a diretona, né, professor? Claro, tem coisas acontecendo, são consequências de coisas ruins que a gente faz. Simples assim. É. Ai, meu Deus, você viu a internet. Ai, esses alunos. João, já terminou? Andressa, já terminou? Tem 7 pessoas hoje. Eu tô gravando a Professora, aula, mas, tipo assim, esses exercícios é pra ser entregue hoje, entendeu? se a senhora quiser seguir em frente, pode ir, não tem problema não, que eu acho que aqui vai demorar um pouco ainda. Tá bom. Então vamos lá. Agora a gente precisa calcular as concentrações, tá? Tanto do lado B quanto do lado A. Para calcular essas concentrações, eu vou calcular nesse volume que a gente acabou de definir, que foi o volume de 100, da massa de 100 gramas, né? Que foi o volume que a gente acabou de calcular, que foi 1,27 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, tá? Então vamos calcular em cima deste volume. Então, a concentração de hidrogênio, opa, concentração de hidrogênio do lado B, colocando dois risquinhos aqui para vocês lembrarem que é também concentração de hidrogênio, só que ao invés de estar em porcentagem, a gente vai colocar em distribuição de quilograma por metro cúbico, tá? Então, concentração em peso do hidrogênio do lado B, dividido pelo volume lá do lado B, tá? A gente acabou de calcular. Esse volume, tanto do lado B quanto do lado A, é o mesmo, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo no ferro alfa, não é isso? No ferro lá da estrutura alfa, ok? Então, a lâmina, pessoal, é uma lâmina de ferro, certo? É Certo. uma lâmina de ferro que é uma estrutura chamada ferrita. É ferro com carbono, tá? Ferro com carbono. Essa estrutura cristalina da ferrita é uma estrutura CCC, né? Ferro carbono. Cúbica de corpo centrado, tá? Isso aí é o nosso ferro alfa. Então, nossa porcentagem aqui, concentração em porcentagem, está lá na primeira página. 9,93 vezes 10 a menos 6, ok? Vou passar agora para outra página. 9,93 vezes 10. Opa, bem. A menos 6. Porcentagem em peso, né? Ok? Bom, eu preciso passar este valor que está em porcentagem em peso para quilogramas, tá? Então, esse valor de porcentagem aqui, que está 10 elevado a menos 6, se eu quiser passar para quilogramas, preciso fazer mais o quê? Hum?
precisa adicionar aí 1.000. 1.000, né? Isso, Menos 1.000, né? É 10 a menos 3, né? 0,0. isso. Exatamente. Então, vezes 10 a menos 3, tá? Aí daqui, tira isso aqui e já vai passar para quilogramas, tá? O volume lá que a gente calculou foi 1,27 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Dividindo esses dois aqui, a gente vai ter quilograma por metro cúbico. E dá 7,82 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas por metro cúbico, ok? Do jeito que a gente fez do lado A, a gente vai fazer também do jeito que a gente fez do lado B, a gente vai fazer também do lado A. Concentração do hidrogênio no lado A vai ser a concentração de hidrogênio em peso do lado A sobre o volume do lado A. Eu falei para vocês, volume do lado A é igual ao volume do lado B, é o mesmo, tá? Concentração do lado A é 7,02 vezes, lá está 10 a menos 5, né? 10 a menos 5, porcentagem em peso. Se eu quiser passar para quilograma, nesse caso eu multiplico por 10 a menos 3, e aí eu vou ter quilograma. Isso aqui é jogado fora. Quilograma. O volume é igual, então 1,27 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Tá? E aí é só jogar na calculadora que a gente vai ter 5,53, é isso mesmo? 5,53 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro cúbico. Vocês fizeram nesses valores? Vocês obtiveram esses valores? Sim, sim. Sim? Tá. Aí agora a gente vai precisar calcular uma taxa de variação, tá? Por quê? Ó, vou desenhar de novo a lâmina aqui. O lado A e o lado B, tá? Tem uma taxa de variação de concentração em função dessa espessura aqui, ó, tá? Esse lado aqui é mais concentrado, esse lado aqui é menos concentrado. Então, varia-se a concentração em relação ao comprimento, ok? Então, essa variação sempre vai ser, no nosso caso, do lado menor para o lado maior, ok? Vai dar um valor, essa taxa vai dar um valor negativo. Mas isso aí não tem problema. Vou puxar mais uma aqui, tá? Então, variação da concentração sobre a variação da espessura. Essa variação de concentração vai ser concentração em quilogramas do lado B menos concentração em quilogramas de hidrogênio do lado A, tá? Aqui a gente vai ter o X lá do lado B menos o X, ou a espessura lá do lado A, ok? Então, agora é só colocar os valores. No lado B, eu cheguei em 7,82 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas por metro
cúbico. No lado A, eu cheguei em 5,53 vezes 10 a menos 3 quilogramas por centímetro cúbico. Ok? Bom, no lado B, a gente tem milímetro, né? 1 milímetro. Isso, milímetro. 1 milímetro passando para metro. Deixa eu pegar aqui um espacinho. 1 vezes 10 a menos 3. A gente tem metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho 1 milímetro. Aí eu cubro com 0, passo a vírgula aqui que tem no 1, aqui tinha uma vírgula. Tiro ela daqui, coloco ela aqui. Então, conta. 1, 2, 3. Então, é 10 a menos 3. Tá? Então, XB nosso, que está 1 milímetro, é 10 elevado a menos 3 metros. Opa, metros. Tá? Menos XA. XA é 0, né? Preciso colocar? Menos 0. A posição do XA é lá do começo. Tá? XA está no 0. XB é lá no final, que é 1 milímetro. Ok? Calculando essa taxa aí, eu vou ter variação da concentração em relação à espessura vai ser menos 4,75 gramas por metro elevado à quarta. Por quê? Eita, eu coloquei centímetro aqui é metro. Ninguém me falou nada. Vou diminuir aqui. Tá? É metro. Então, ó, tem 1 metro a terceira. Quando chega aqui embaixo, tem mais 1 metro. Então, vai ficar metro a quarta. Tá? E tá em quilograma? Eu esqueci do quilograma. Ninguém me falou nada. Aqui, ó, a gente calculou em quilograma, não foi? Ó, esse lado aqui tem quilograma, esse lado aqui também tem quilograma. Como é que chegou aqui? Eu coloquei grama e ninguém falou nada. Quilograma. Grama. Quilograma por metro a quarto, não é isso? Primeiro exercício que eu vejo que tem esse metro a quadro, professor. Pelo menos que a senhora passou. No metro a quarta? Sim. Hum. Tá, isso aí é um gradiente de concentração, tá? Essa variação em taxa aqui é um gradiente de concentração em relação à espessura, ok? Por isso que a gente Professora, chegou. Oi. tem que ficar em grama ou não necessariamente? Quilograma, sim. Ah, no caso, quilograma, né? O É, grama. isso, Tá bom. tá? A gente está trabalhando com hidrogênio, né? Isso. Hidrogênio e. Ah, esqueci o nome. Então, Ferro, né? a gente já achou o gradiente de concentração, tá? E a gente vai usar esse gradiente de concentração quando estivermos calculando o fluxo, tá? Quando a gente for calcular o Jzinho lá, a gente vai precisar do gradiente de concentração, ok? Tá. Mas agora a gente tem que calcular também, porque para calcular o fluxo, precisamos do coeficiente de fusão, que é o Dzinho lá, né? Então, vou puxar aqui e vou calcular o Dzinho também. Porque o gradiente de concentração a gente já tem. Tá aqui, tá? Só para vocês lembrarem, a título de vocês lembrarem, o fluxo difusional vai ser menos o D, que é o nosso coeficiente. Perdão. Ai. Nosso coeficiente de difusão, né? Sim.
e Peso gradiente. multiplicado pelo gradiente de concentração em relação à espessura do material, tá? Sim. Esse Uhum. lado aqui a gente já achou, tá? Agora a gente tem que achar o Dzinho aqui, ok? Então, uma das fórmulas lá, deixa eu ver qual é a fórmula. Do coeficiente de fusão é a equação 5.8, que é coeficiente de fusão. Oi. Não. Só ia falar a fórmula, pode falar, professor. Tá, o coeficiente de fusão é esse o coeficiente de fusão do sistema, né? Inicialmente, ok? Que multiplica equação 5.8 exponencial, o expoente do menos QZ sobre constante dos gases, temperatura em Kelvin, né? Sim, tá certo. Isso. Certo? Temperatura em Kelvin. Então, agora vamos colocar. Primeiro, vamos ter que ler lá, voltar lá no exercício. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui. Além disso, os valores de D0 e QD para esse sistema de difusão são de 1,4 vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado por segundo e 13.400 joules por mol. Certo? Ai, SD0. Quer dizer, falta o Constante. denominador, né, professor? Hã? Ainda falta o denominador aí, né? No caso. O denominador? A senhora falou só até o numerador. Tá. Não, eu coloquei constante dos gases e temperatura, denominador, né? Não temperatura em Kelvin. Não Ah, entendi qual sim, é foi a coisa. porque eu tava tipo no Alt Tab no celular e aí quando entra na janela que atualiza. Foi mal, professor. Tá bom. Então vamos lá. Coeficiente de difusão. Toda vez eu aperto essa tecla. Bom, a nossa constante, independente da temperatura, que ele deu aí no exercício, o 4.9 é 1,4 Vezes 10 a menos 7, né? vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado por segundo, ok? Esse D, ele independe da temperatura, é o que está inicialmente lá no sistema, tá? Aquele que tá na tabela, né? Tá na tabela. No nosso caso, ele deu também o valor, né? Sim, Porque sim. na tabela, tabela 5 ponto, vocês lembram qual é o número da 5.2, tabela? eu acho. 5.2. Tem lá ferro, deixa eu ver. Tem um ferro em todas elas, né? As suas energias de ativação e os coeficientes independentes da temperatura. Ó. Tem um ferro alfa, ferro gama, tem cobre, tem carbono, tem para todo mundo, ok? Mas aí, para o nosso caso, ele já deu. A energia também é Tá. constante, né? Sim, que D é constante. Ele, inclusive, deu 13,4 kJ por mol, não foi? Isso. Nossa energia de ativação. 13,4 quilojoule, a gente vai ter que passar para joule, né? Porque nossa constante dos gases já está em joule. Então, vezes 10 ao cubo joule por mol. Ok?
sobre constante dos gases em joule por mol, que é 8,31 joule por mol Kelvin, ok? Vezes a temperatura em graus em Kelvin, que é 523, é isso? Deixa eu dar o confere aqui. Dá um confere aí. Batendo na calculadora, a gente tem que isso aqui é 6, 6,41 Isso. vezes 10 a menos 9 metros ao quadrado por Segundo. segundo, tá? Bom, aí a gente já calculou o D, agora é só achar o fluxo, né? Puxa mais uma página aqui. E a gente tem que o fluxo vai ser menos D vezes o gradiente de concentração em relação à espessura do material. Gradiente de concentração em relação à espessura do material. Nosso Dzinho lá deu quanto? Coeficiente de difusão? 6,41 vezes 10 a menos 9, né? Isso. Metros quadrados por segundo. Metros quadrados por segundo. E aí, a gradiente de concentração em relação à espessura? Menos Eu 4,70. vou colocar até em parênteses. Menos 4,75 Quilogramas por metro a quarta. por metro ao quarto. Ok? Aqui tem metro quadrado. Contra com metro a quarta, sobra 2 aqui, não é? É. Sim. Então, nosso fluxo difusional vai ser, fazendo essa continha, dá 3,05 vezes 10 a menos 8 quilograma por... Aqui a gente tem metro quadrado vezes segundos, não é isso? Isso. Pronto. Achamos o fluxo difusional. Tá? Então, quais foram os passos? Repetindo lá, quais foram os passos que a gente tomou? Primeira coisa que eu falo para vocês fazerem. Tenham ideia do que está acontecendo. Então, vocês façam um desenho. Diz, olha, isso aqui é uma placa de ferro alto, uma placa de ferrita. Tá? Tem um lado A e tem um lado B. Um lado tem mais concentração, ou tem mais pressão de hidrogênio. No outro lado tem menos. Vocês desenham bonitinho, diz qual é a temperatura que a placa está, já vai fazendo algumas transformações e coloca a espessura da placa. Se tu tem ideia disso, inicialmente, você tem ideia do que deve fazer. Primeiro, usando a fórmula que ele mesmo deu, eu fiz para o lado onde tinha menos pressão de hidrogênio. Depois, eu calculei para 100 gramas de massa desse ferro alfa, que é a ferrita. Calculei o volume. E aí, eu esqueci de colocar aqui que isso aqui é igual. Tanto faz de um lado quanto do outro, dá na mesma coisa, tá? Então, o volume que eu calcular aqui vai ser igual ao volume que eu calcular do lado A, ok? Ok. Passei, achei essas concentrações em porcentagem em peso, depois eu passei e achei em quilograma por metro cúbico, tá? Tanto a concentração do lado B quanto a concentração que tem lá do lado A, tá? Para que eu fiz isso? Ó, eu preciso dessas concentrações em tirada de porcentagem colocada em peso por metro cúbico, como se fosse uma densidade, tá? Para poder calcular o gradiente de concentração
função da espessura do material, tá? Então, eu fiz isso aqui, ó, calculei esse gradiente. O que é o gradiente? Nada mais é do que uma taxa de variação entre tudo que acontece do lado A e tudo que acontece do lado B, ok? Então, achamos aqui esse valor, que é o nosso gradiente de concentração, tá? Vou botar aqui que é para vocês lembrarem. Para que eu preciso calcular? Preciso calcular esse gradiente porque a gente ainda está lá na primeira lei de Fick, né? Sim. Estamos lá na primeira lei de Fick, tá? Então, as coisas ainda se resolvem por gradientes e não por diferenciais. Bom, depois de fazer isso, calculei isso aqui, depois eu calculei o coeficiente de difusão. O coeficiente de difusão também entrega direta de fórmula, né? O máximo que a gente fez aqui foi passar de graus Celsius para Kelvin, e isso aqui já tem até na literatura, né? Passado para Joule por mol, tá? O que tinha também de quilojoule, a gente colocou para Joule, e só. Aplicação direta da fórmula. E aí, por último, a gente obteve os resultados de coeficiente de difusão e de gradiente de concentração em relação à espessura do material, achamos o fluxo de difusão, né? O que é o fluxo de difusão? Está aqui a chapinha de ferro alfa, de ferrita, tá? O material, o hidrogênio, está saindo de um lugar que está bem concentrado e está indo para um lugar que está um pouco menos concentrado, caminhando nesse sentido. Isso aí ele gera um fluxo. E esse fluxo é descrito por essa formulazinha aí, tá? Ok? Ok. Tá, agora vamos para 5.12. Acho que é 12, né, professor? Peraí, deixa eu ver. É 5.12. 5.12. Deixa eu só pegar aqui em que lado, em que página que ela tá. Ah, está aqui. 5.12 está na página 124 do livro. E 148. 148? É 148 do arquivo. Ok? Vamos lá. Uma liga de ferro-carbono com estrutura cristalina CFC, contendo inicialmente 0,35% de carbono, está exposta a uma atmosfera rica em oxigênio e virtualmente isenta de carbono, tá? A 1400 Kelvin. Sob essas circunstâncias, o carbono se difunde na liga e reage na superfície do oxigênio na atmosfera. Isso é, a concentração de carbono na posição da superfície é mantida essencialmente em 0% de carbono, tá? Esse processo de esgotamento do carbono é conhecido como descarbonatação, tá? Bom, em qual posição da concentração de carbono será de 0,15% após 10 horas de tratamento? O valor do coeficiente de difusão a 1400 kelvins é de 6,9 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo, ok? Essa aí é a nossa 4.12. Vocês fizeram ela? Sim, professora. Professora, uma pergunta. Oi. Quando é que vai ser sua próxima prova? Tá no SIGA ou não vai ser aquela data? Eu não entendi. Tá dando para ir. Deixa eu colocar aqui o fone, talvez eu escute melhor. Quando vai ser a sua próxima prova? Tá no SIGA ou a senhora vai alterar ou não vai?
Tá lá no Siga. Tá tudo lá no Siga, Tá bom, então. Obrigada. tá bom? Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver. É que eu tô lendo aqui os comentários de vocês. O que é nem eu? Ai, fudeu, eu não tô em casa. Nem eu. É porque eles não sabiam que ia ser. Eles pensavam que ia ser aula gravada, sabe, professor? Mas a aula vai ser gravada, só que eu pedi para fazer um exercício, né? Sim. Então vamos lá. Ai, 5.12. Tá. Primeiro vamos lá para a concentração inicial. Os dados que a gente tem no problema, né? Nossa concentração inicial aí é de quanto? 0,35% de carbono, né? Em peso de carbono. Ok? Ele está querendo saber, depois de 10 horas, né? Tempo, Isso, depois de 10 horas. 10 horas. Temperatura, 1400 Kelvin. tá, está sendo exposta no rico oxigênio virtualmente isenta de carbono. 1.400. Temperatura, 1.400 Kelvin, né? Hum. Posição de concentração do carbono. Em qual posição de concentração? Concentração de carbono será de 0,15% após 10 horas de tratamento. O valor de D, tá, o valor de D é 6,9 vezes 10 a menos 11 metros ao quadrado por segundo, ok? Então, vamos trabalhar com as concentrações. A concentração que ele quer é para um valor de X, tá? De 0,15, concentração lá em X de 0,15% de carbono, ok? Isso para a concentração superficial de 0% de carbono. Ele quer que na superfície não tenha carbono, ok? Para isso, a gente vai ter que calcular meio que uma taxa, né? A variação é dada pela equação 5.5. A equação 5.5 está lá no livro. 5.5. 5.5 está na página 122 do livro, da 8ª edição, tá? E diz que a concentração em X menos a concentração inicial sobre a concentração superficial menos a concentração inicial. Tá? Isso aqui vai dar 1 menos função erro de X sobre 2 raiz de coeficiente de difusão e temperatura, ok? Ok, professor. Show. Tá. Voltando lá que vai que a gente precisa tirar mais alguma coisa de lá, né? Tá aqui no ponto. Tá. Então, vamos lá. Vamos. Concentração de X. Aqui, ó. 0,15. Concentração inicial, 0,35. 35. Estava em 0,35 e ele quer que na superfície não tenha carbono.
tá? A concentração da superfície, 0. Zero. E zero, concentração inicial, 0,35, tá? Isso aqui vai dar, fazendo essa continha aqui, dá 0,5714. 5714. Isso aqui é igual a 1 menos a função erro. Ai. Função erro de x, que é a espessura, que a gente tem que saber que espessura é, né? Que posição é? Posição sobre 2 vezes a raiz do coeficiente de fusão, tempo. Ok? Bom, vamos ler aqui de novo o que é que ele dá mais. Ponto 12. Quero saber. Posição de concentração. Então, o valor de D é esse. Tá bom. Bom, agora a gente precisa calcular, para essa posição, a gente precisa calcular a função erro, né? Isso. Isso. Sim. Então, para eu achar a função erro, eu posso passar essa função erro para cá, tá negativa. Quando isso tudo está negativo, passar para o outro lado, ele passa positivo, tá? E essa 0,5714 que está positivo, quando passar para o outro lado, passa negativo, correto? Correto. Então, a gente vai ter função erro de x sobre 2 vezes raiz de dt vai ser igual a 1 menos 0,5714. Ok? Fazendo essa continha, dá 0,486. 286. Daí a gente precisa usar uma tabela, tá? A Sim. tabela é a tabela 5.1, que está na página. Vou colocar aqui, usando a tabela. 5.1. Tá na página, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu falei para vocês, olha, vocês não precisam calcular esses valores de integral para função erro, porque já tem tudo tabelado, né? Se já tem tudo tabelado, achei 5.1. Tá. Então, eu tenho 0,4286. Então, eu tenho que pegar dados da tabela que se aproximam de 0,4286. Tenho que pegar um ponto que esteja acima, porque normalmente não vai ter esse número exato, tá? Então, eu vou fazer meio que um sanduíche. Um número de cima e um número de baixo. Beleza? Pegando da tabela, eu tenho que encontrar valores de z. Então, a tabela tem um z e tem as funções erro. Ok? 0,42. Vai ter o 0,4284. É. Então, a gente vai pegar para Z40 e Z45. Beleza? Então, eu vou ter Beleza. Z40, que dá a função erro de 0,4284. E 0,45, que dá 0,4755, tá? O meu função erro tá bem no meio aqui, ó, 0,4286, não é isso? Sim.
Exatamente. A gente vai encontrar nosso Z aqui. Para encontrar esse Z, a gente vai ter que interpolar, né? Então, vamos lá interpolar. Vou pegar mais um aqui. Tá? Vamos interpolar. Então, vou ter Z menos o menor valor, que é 0,40 de Z, sobre o maior valor, que é 0,45 lá em Z, menos o menor valor, que é 0,40. Isso aqui é para Z, tá? Aqui usei os valores de Z. E aqui do outro lado eu vou usar os valores da função E, do FZ, ok? Então, eu começo com o valor do nosso Z, que lá é função erro do nosso Z. Quanto é? Aqui, ó. 0,4286, não é isso? Isso. Então, voltamos lá. 0,4286. Aí. 0,4286. Menos do 40, do 0,40, é 0,4284. Diferença bem pouca, né? E agora a gente faz para o Z45, ou para a função erro de 0,45, que é 0,4755. Volta lá. 0,4755. E o valor do nosso, do 0,40, é 0,4284, não é isso? 4, tá? Agora é fazer essas continhas. Ó, essa de baixo aqui dá Z menos 0,4 dividido por 0,05. Não é isso? Isso daqui vai dar É 0,0002. 0,4286 menos 0,4284. Só colocar o 2 no final e o resto é 0. 1, 2, 3. Isso. O de baixo vai dar 4755 menos 0,4284, né? Vê se tá batendo aí. 0,471. Deu certo? Tá batendo. Tá batendo. Tá. Vou levar isso aqui a menos 1. Já vou multiplicar por 0,0030, né? 2. Igual. Ok? Então, aqui vai dar Z igual. Vou multiplicar por esse 0,5 aqui, 0,05. Eu vou tirar daqui e passar multiplicando, tá? E esse 0,4 que está subtraindo vai passar somando. 0,05 igual. Mais 0,4 igual. Ó, o meu Z aqui deu 0,4002. Colocar 4 casas depois da vírgula. Tá? Esse é o valor de Z. Bom, como a função é uma função de Z, essa função erro, então a gente pode dizer que x sobre a raiz quadrada, 2 vezes, né?
Raiz quadrada de dt é z, correto? Então, x sobre 2 raiz quadrada de dt é z, que é 0,4002. Ok? Eu preciso saber esse xzinho aqui, né? Que é a posição. Tá? Saber da posição. O valor de d eu já tenho. O valor de t eu também já tenho, né? Que é 10 horas. Tá? A diferença é que está em hora, aquele tempo lá de hora, eu vou ter que passar para segundo. Tá? Mesmo porque o nosso d foi dado em metros ao quadrado por segundo, não foi? Foi. Então, vamos transformar, então. T são 10 horas. Ui. São 10 horas. 10 horas dá quantos segundos? É só pegar essas 10 horas e multiplicar por 3.600, né? Isso dá 36.000. 36.000 segundos. Ou tu pode colocar em notação científica que dá. Puxa aqui para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Dá 3,6. 3,6 vezes 10 a quarta segundo. Ok? Ok. Agora, ó, tudo isso aqui que está no denominador vai passar para lá, né? Então, eu tenho que x é igual a 0,4002 vezes 2 vezes a raiz de d. Quem é d? Coeficiente da difusão que ele deu lá, 6,9 vezes 10 a menos 11. 6,9 vezes 10 a menos 11 metros ao quadrado por O segundo. segundo. Tá? Vezes o t, que a gente já passou para segundo. 3,6 vezes 10 a quarta segundos. Ok? Agora joga na calculadora, né? Joga direto. A gente vai achar o valor da posição. E deu 1,26. Ai, não tá pegando. 1,26 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, esse segundo corta com esse segundo daqui, né? Sim. Tá? Segundo corta com o segundo, sobra metro quadrado, né? Só que a posição é dada em metro, correto? Correto. Correto. A posição aqui é dada em metro. Tá? Raiz quadrada de metro quadrado é metro, ok? Aí a gente pode passar também essa posição para milímetro, que vocês estão na engenharia mecânica, né? A gente não usa metro lá como unidade. Você vai fazer, vai passar para milímetro, né? Você pode usar. Deixa eu ver se tem espaço aqui, não. Não fiz espaço nenhum. Vou colocar metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Milímetro. Milímetro. O valor é 1,26 vezes 10 a menos 3, tá em metro. 1,26 vezes 10 a menos 3.
menos 3 metros. Metro. Bom, colocando aqui, esse menos 3 indica que a vírgula vai andar para cá, para a esquerda. Então, eu vou ter 0,0, são 3 casas para frente. Então, vai ficar uma, 2, 3. O resto a gente completa com 0. Então, tem 0. 1, 2, 3, ok? Então, é 0, 2, 0, 1, 2, 6. Certo? Se você tiver na dúvida, é só você pegar lá na calculadora e multiplicar, que ele vai dar o resultado para vocês, se não tiverem na anotação científica. Tá? Então, vai dar 1,26, perdão, vezes 10 elevado a menos 3. Então, dá 0,0126 metros. Bom, para colocar na nossa casinha, esse 0 com uma vírgula tem que estar na casa do metro. Então, 0,00126, ok? E aí a gente vai passar para milímetro. Então, tira a vírgula lá do metro e joga ela na casa do milímetro. Todos os zeros a gente esquece. Então, a gente tem 1,26 milímetros. Tá? Voltando lá, nosso X é 1,26 milímetros. Essa é a posição daquela concentração lá de 0,15% de carbono, não é isso? Isso. Então, aqui. Na superfície ficou com 0%, superfície aqui. Entrando aqui dentro, a gente tem a 1,26 milímetros. A gente tem a concentração de quanto? 0,15, não foi? Acho que é 0,15 35. 15 ou 35, 35, professor. aham. Não, é com 35 a concentração inicial. Então é 0,15. É 0,15. A concentração, a pergunta da questão é em que posição ele vai ter esse 0,15. Vocês fizeram isso tudo para saber que é na posição 1,26 milímetro, ok? Vou voltar aqui na questão só para vocês. Aqui, ó. Pergunta é: em qual posição a concentração de carbono será de 0,15% em peso após 10 horas de tratamento? Se aqui é 0, aqui é 0,15 lá dentro, ok? Porque a concentração ela vai sendo perdida da superfície para o centro, nesse sentido aqui, ó. Ok? Tá. Nós temos mais 2 questões, né? Isso, falta 3. 2. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas 2 que ficou com mais algumas para vocês responderem no final de semana e entregar na próxima terça. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, professor. Vou só pegar aqui quem é que está presente. Ah, não, eu vou deixar a aula gravada, então quem me entregar vai estar presente, beleza? Beleza. professora. Beleza, professor. Tá bom, então. Acho que já estão feitas, que a senhora passou para hoje. É só para entregar, então, no caso, na próxima data, né, que a senhora for passar. Eu vou juntar as que eu não respondi com outras e vocês vão me entregar na terça que vem, ok? Ah, Tranquilo, beleza, professor. beleza. Tá bom, durante a aula também, né, professora? Quem me entregou hoje já pegou o ponto de hoje. Quem não me entregou, paciência. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Mas isso aí não vai dar muito ponto, não, porque a gente vai dividir, né? As atividades. Só não tira, né, Essas professora? divisões.
Quem não tirar 10 tira 9,5, pronto. Não dá muita diferença, não. Tá bom? Tranquilo, Tá professor. ótimo, professor. Tá bom, então. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite, professora. Obrigado, hein, pela aula. Obrigada. Esse quadro aqui eu vou Boa noite, deixar lá no professora. Siga. Boa noite. O quadro eu vou deixar lá no Siga, junto, vou deixar em PDF, que fica mais fácil, porque toda vez que eu tenho que passar para o Word, fica difícil. Aí eu Tá faço em ótimo, PDF, então. beleza? Tá Beleza. bom, tchau, tchau.